Boa tarde, alunos do primeiro ano. Eu vou passar aqui bem rápido, deve ser uns 10 minutos só de vídeo, para elencar algumas coisas para vocês, como dicas para a prova que vocês terão na semana que vem. Então, primeiramente, eu vou usar aqui no capítulo do módulo 10 de vocês, tem ampliando os entendimentos de teoremas da dinâmica energética. O que eu vou precisar na prova, que vocês desenvolvam, é utilizar essas fórmulas aqui. Não vai cair nada fora disso aqui, na minha parte. Que é o cálculo da energia do trabalho, né? Então, trabalho de uma constante, então, o trabalho é a força aplicada num corpo, o deslocamento dele e o cosseno da força que foi aplicada. Se eu estiver trabalhando com um fio, aí eu posso ter a força, aqui o trabalho é minha força, a força aqui da minha tração e o deslocamento que eu tenho. Então, aqui vai entrar ou é força de tração, ou é força deslocando o objeto, ou elevando esse objeto. Tudo isso vai ser sempre a força, deslocamento e o cosseno do ângulo da força aplicada, tá? Que é esse cosseno alfa. Caso eu tenha uma variação de um trabalho, eu vou ter um exemplo. Um elevador, como foi que nós trabalhamos em sala, ele vai fazer vários tipos de trabalhos. Quando ele vai de um andar para o outro, eu altero a altura dessa minha cabine. Então, eu tenho uma variação de trabalhos realizados. Quanto mais eu estou subindo, mais a força-peso tende a tentar descer com esse objeto. Então, teoricamente, eu faço mais força a cada andar que eu estou subindo. Então, eu posso calcular pela variação da área também, quando é dado um gráfico dessa variação de um trabalho. A outra parte importante para vocês é saber as fórmulas que vão trabalhar com energia cinética e potencial. Na prova, eu pedi para colocar um bloquinho com as fórmulas para vocês, as formulinhas. Eu acho que só vai faltar a fórmula aqui da energia potencial, que é a massa, a gravidade e a altura. Mas as outras eu deixei. Tá? Deixei também os valores dos cossenos, das forças aplicadas. Então é só você observar quem são os valores, substituir nas fórmulas e calcular. É bem tranquilo. Tá? A formulinha de energia cinética é sempre a massa do corpo, a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Da energia potencial, eu tenho a massa do corpo, a gravidade onde o corpo está, se caso for na Terra, são 10 metros por segundo ao quadrado, se for em outro local, eu tenho que te dar o exercício, e a altura que foi deslocado esse corpo. Aqui, se for uma energia potencial elástica, aí eu tenho K, que é a constante de elasticidade do corpo, o X, que é a deformação que sofreu esse corpo, ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, essas três formulinhas eu tenho como aplicá-las bem facilmente. E são dados, logicamente, se for dado, teve um K, um coeficiente de tanto, então o X é coeficiente. Tá? Algumas palavras te ajudam. Nesse caso, dessa parte da matéria, apareceu coeficiente. Estou falando de energia potencial elástica. Estou falando apenas de altura, gravidade e massa. Estou falando de energia potencial. Estou falando de massa e velocidade. Estou falando de energia cinética. Tá? Então, lembrando, energia cinética é energia de movimento. Energia potencial é energia armazenada em um corpo que está a uma certa altura de uma base. E os dois teoremas que nós vimos em aula, né? O TEC, que é o teorema da energia cinética, e o TEP, que é o teorema da energia potencial. Qual a diferença? No TEC, que é da energia cinética, eu faço sempre a variação da energia cinética. Final menos inicial. E no TEP, é o contrário. Eu pego a energia inicial potencial menos energia final potencial. Tá? Então, eu pego a final menos inicial, que é a cinética, e na potencial eu pego a inicial menos a final. Claro, tem que observar o texto do exercício. Caso eu fale, o objeto partiu do repouso, então essa parte toda vai zerar, porque a minha velocidade inicial seria zero. Então vai zerar toda a expressão inicial cinética, ficaria só com a final. Se caso eu falar que o corpo ele está descendo uma rampa e chega no ponto mais baixo, rente ao solo, se o ponto está rente ao solo, então a final dele vai ser zero, vai zerar essa parte. Por quê? Se for aqui a energia potencial final, onde o objeto está na parte onde está rente ao solo, não há altura, então a altura seria zero aqui, na final. Então eu vou cancelar essa segunda parte, ficaria só com a energia potencial inicial. Tá? Outra coisa importante são sistemas de conservação. Deixa eu passar rapidinho aqui.
Eu queria mostrar para vocês a diferença de quando eu falo um sistema conservativo e um sistema não conservativo. Mas é bem simples também, tá? O sistema aqui, chamado de conservativo, aqui o exemplo aqui do skatista, essa rampa curva aqui. Então, exemplo, este skatista está deslocando o seu skate por essa rampa curva, transformando energia cinética em potencial, depois potencial em cinética. Então, aqui em cima, nos pontos mais altos, eu tenho o máximo de energia potencial e tenho o mínimo ou zerada energia cinética. Está parado aqui, então ele vai aqui descer, para aqui em cima. Na parada dele é o ponto de máxima energia potencial, porque está a maior altura da rampa. A energia cinética dele é zerada, porque ele está parado. Ao descer, chegar nesse ponto aqui embaixo, ele tem a maior velocidade possível, mas também não tem a altura do solo. Então aqui a potencial é zero. Ao subir novamente, eu tenho máxima potencial e zerada energia cinética. Quando esse processo ocorre, transformando potencial em cinética, cinética em potencial, sem perder nada de energia para o atrito e resistência do ar, eu falo que o sistema é conservativo, ou seja, conservou a energia do movimento ou do corpo que está em movimento. Quando eu tenho um sistema não conservativo, é quando eu considero o atrito e a resistência do ar. Também a energia cinética vai se transformar em energia potencial e potencial em cinética. Então veja aqui, nesse caso, ao descer aqui, ele sobe novamente, mas não chega ao topo. Ou seja, se este skatista estava no ponto mais alto potencial aqui, desceu, atingiu o ponto maior energia cinética e voltou a subir, ele não conseguiu chegar no ponto mais alto, é porque ele perdeu energia. Se ele voltasse, continuasse aqui com esse movimento, ele ia perdendo velocidade, cada vez que ele fosse deslocando aqui, até que ele parasse. Ou seja, a energia cinética transformou-se em energia potencial, a energia potencial se transformou em cinética, mas ele perdeu um pouco de energia neste movimento para o atrito e para a resistência do ar. Então, basicamente é isso, tá? Então, eu queria bem rapidamente passar para vocês o que vocês deveriam focar, tá? Mas é só isso. Então, desejo boa prova a todos e semana que vem nos encontramos, tá ok? Até lá!